Pronto. Gente, boa noite. Eu vou tentar dar aula assim com a câmera desligada para ver se a gente não trava tanto. Porque, enfim, a internet aqui da Fortaleza não é como a lá do interior. O auge, né? Porque antes era o contrário. Mas, enfim. Aí, naquele esquema, qualquer coisa vocês podem colocar aqui no chat, tá? Vocês estão vendo o que eu estou projetando, né? Se não tiver, digam aqui. Bom, na aula da semana passada, eu tinha mostrado para vocês essa questão, né? E aí eu tinha ficado em dúvida sobre a classificação aqui do planetário, e aí eu vou ler esse textinho com vocês de novo para poder comentar a classificação dele que ficou pendente da aula passada, tá? Vamos lá. Ninguém se surpreendeu com a notícia de que Washington possui um poderoso sistema de espionagem, mas a revelação de sua amplitude por Edward Snowden criou um escândalo planetário. Nos Estados Unidos, a novidade foi recebida com apatia. Estão distantes os dias em que as escutas telefônicas provocavam a ira da população. Pronto, e aí eu fiquei em dúvida na aula passada se esse planetário aqui é um adjunto, adnominal, ou se era um predicativo do objeto, né? E aí, na hora eu não conseguia raciocinar bem, então deixei para comentar com vocês hoje. No caso, a questão pedia, né, qual desses termos estão sublinhados desempenhava a função de complemento nominal, então a gente já sabe que esse não pode ser complemento nominal, nem tem a preposição, né, que o complemento nominal pede, mas a gente vai rever isso já já. E aí, esse planetário aqui, então, pessoal, ele não seria complemento nominal, ele seria um adjunto adnominal mesmo. A gente vê que planetário está se ligando escalo de maneira bem íntima mesmo, não... Opa, deixa eu só aceitar uma pessoa. De maneira bem íntima, e aí não está acontecendo ali nenhuma mediação verbal, que é o que o predicativo preconizaria, né? O predicativo acontece quando a gente tem ali uma mediação verbal entre a qualidade que vai estar sendo atribuída a algum substantivo, né? Seja ele o sujeito da nossa oração, seja ele o objeto da nossa oração, tá bom? Então, resolvida aqui a pendência. E aí, vamos para a revisão de hoje. Só maximizar aqui. Pronto. Então, hoje a gente vai concluir o período simples, nós passamos aí... Hoje está completando um mês, eu acho, que a gente está conversando sobre esse assunto, e hoje a gente vai concluir, então, esse conteúdo. E aí eu trouxe para vocês, como eu disse na semana passada, né, algumas frases para poder a gente fazer a análise científica dessas frases, destacando ali o que a gente viu durante as 3 últimas aulas, e depois a gente vai resolver as questões da apostila. Não são muitas frases, provavelmente não vai dar tempo de resolver todas as questões hoje, mas aí a gente vai se esforçar para que dê tudo certo. Então, vamos lá. Cadê meu ponteiro? Eu queria ter destacado essas frases e ir comentando com vocês, anotando, mas infelizmente a caneta da Apple não está no orçamento e o touchpad do notebook é muito ruim fazer isso, ia ficar uma rancheira muito grande. Então, eu estou aqui de texto, mas aí não se assustem, tá? A gente vai conversar sobre essas frases aqui passo a passo. Vamos lá. Primeira frase. Meus sobrinhos gostam muito desses 2 livros. Então, a gente viu nas últimas 3 aulas, né, os termos essenciais da oração, que foi o sujeito e o predicado, e depois a gente viu aqueles outros termos que vão se integrar à oração e aqueles que vão funcionar ali como acessórios dessa oração. Então, vamos por parte. Primeiramente, dividir ali entre sujeito e predicado. Para isso, a gente, lembrando, né, tem que identificar o verbo aqui é gostar, e a gente faz perguntas para o verbo, né? Quem gosta muito desses livros? O que gostam muito desses livros? E a gente chega, então, no nosso sujeito, que seria meus sobrinhos. E aí, com isso, a gente consegue dividir bem aqui o sujeito do predicado, né? Até mudei a cor para vocês conseguirem identificar direitinho. Feito isso, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre os outros termos que vão estar envolvidos nesse período, certo? E a classificação desses outros elementos. Então, vamos aqui para o sujeito. Ó. Esse sujeito, a gente tem 2 palavras nesse sujeito, meus sobrinhos. Dito isso, esse sujeito ele vai ter um núcleo, certo? Todo sujeito ele tem um núcleo. O núcleo desse sujeito, então, é sobrinhos, que é aquele elemento principal, aquele elemento que vai estar concordando com os demais desse período.
Então, sobrinhos é o núcleo do meu sujeito. O que é que seria o meus aqui, então, dentro desse período? Percebam que o meus, ele está se ligando a sobrinhos de uma maneira bem íntima, para poder qualificar ele melhor, para poder especificar melhor. Então, esse meus, ele acaba sendo o quê? Adjunto adnominal. Percebam que o adjunto adnominal, então... Opa, deixa eu só citar outra pessoa. Percebam que o adjunto adnominal, então, ele está presente dentro do sujeito e ele pode também aparecer em outros termos, em outras funções sintáticas, certo? Ele não fica ali isolado dentro de um período, ele aparece dentro ele integra outros termos, outros elementos, tá? Aí agora passando aqui para o predicado, a gente tem gostam muito desses dois livros. O gostam, claro, é o nosso verbo, então ele acaba sendo o núcleo do nosso predicado. Isso quando o verbo ele não é verbo de ligação, né? Porque a gente viu que quando a gente tem um verbo de ligação, geralmente a gente vai ter um predicativo depois, e esse predicativo é que vai ser o núcleo, tá? Mas nesse caso a gente tem um verbo significativo, então ele é o núcleo do nosso predicado. Geralmente o verbo ele não exerce uma função sintática específica dentro do nosso período, tá, pessoal? Mas quando ele aparece, né, ele vai funcionar ali como núcleo do predicado, mas ele não exerce em si uma função sintática. A mesma coisa acontece com preposição, conjunção. Conjunção e preposição são classes de palavras que elas não possuem uma função sintática específica. Elas servem para quê? Para ligar um elemento ao outro, como a gente viu lá nas nossas aulas de morfologia, né? E aí elas não exercem função muito específica. A gente vai ver isso no segundo exemplo melhorzinho. Muito bem, então a gente tem aqui o núcleo do predicado que é gostam. Os demais elementos são o quê, então? A gente tem que analisar esse verbo, classificar esse verbo. Então, esse verbo, ele exige um complemento? Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguém. Então, a gente percebe que esse verbo, ele pede sim um complemento. Se ele pede um complemento, então ele é um verbo transitivo, tá? E aí a gente tem que ver se esse complemento, ele vem acompanhado de preposição ou não. Tá vindo acompanhado de preposição? Tá, quem gosta, gosta de algo. Então, o de, ele vai aparecer, ó, como aparece aqui. Desses. Então, aqui a gente tem a união do de com o pronome esses, tá? Aí forma desses. Então, a gente percebe que tudo isso daqui, ó, que eu destaquei em verde agora, é o objeto indireto do nosso período. Objeto indireto porque ele é o complemento do verbo transitivo indireto. Ok? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. Me avisam. Muito bem, então dentro desse objeto indireto quer dizer, assim como no sujeito, a gente também vai ter um núcleo aqui dentro, que é aquele elemento principal. O elemento principal desse objeto indireto é livros, tá? E aí o que é que seriam esse desses e esse dois? São outros dois termos, né, que estão se ligando de forma mais íntima a livros, sem nenhuma mediação verbal. Então, nós temos aqui dois casos de adjunto adnominal, que agora não estão aparecendo mais dentro do sujeito. Agora eles estão aparecendo dentro do objeto indireto. Então, eles estão integrando essa parte do nosso enunciado. Só que aí sobrou esse muito, né? Esse muito, ele não faz parte, de fato, do objeto indireto da nossa oração. O muito, ele está modificando aqui o nosso verbo. Então, ele vai ter a função sintática de adjunto adverbial. No caso, é um adjunto adverbial de intensidade, porque está intensificando o valor desse verbo. Tá bem? Tudo certo dessa primeira frase? Qualquer dúvida, digam, tá? Vamos para a segunda frase. Conversamos a tarde inteira sobre aquele reality. Aí eu destaquei para vocês aqui tudo de azul como predicado, porque onde é que está o nosso sujeito? O nosso sujeito, ele é um sujeito oculto nesse caso, né? Seria nós conversamos a tarde inteira sobre aquele reality. E aí, como ele não está aparecendo, a gente tem um caso de sujeito oculto, certo? Mas seria o nós, bem identificável. Ok, e aí dentro desse predicado a gente vai analisar então os demais termos, dos elementos que estão aparecendo. Primeiramente, analisando aqui o verbo, né? O verbo, como eu disse, ele não vai ter uma função sintática específica, mas ele vai servir como núcleo desse predicado. E a gente tem que classificar esse verbo. Nós conversamos. Esse verbo, ele pede um complemento? Nesse caso, não pede, certo? Esse é um caso de verbo intransitivo. Eu posso muito bem apenas falar, nós conversamos,
e todo mundo vai entender o que eu estou querendo passar, o que eu estou querendo dizer. Os demais elementos que estão aparecendo nesse predicado são elementos que estão ali modificando o verbo, acrescentando mais informações a esse verbo. Então a gente tem aqui, primeiramente, a tarde inteira. O que é que a tarde inteira está dizendo para a gente? O tempo em que nós conversamos, certo? E aqui em segundo plano, sobre aquele reality. Está evidenciando agora o assunto sobre o qual a gente conversou. Né? Então, nesses dois casos, a gente tem a adjunta adverbial de tempo e a gente tem a adjunta adverbial de assunto. E aí, analisando agora com mais enfoque esses dois casos, vamos aqui para esse primeiro, ó, a tarde inteira. Como eu disse para vocês, a gente tem que ter um núcleo, né? A gente já viu que o sujeito ele vai ter um núcleo, o objeto indireto, direto, vão ter núcleos, adjuntos adverbiais também têm núcleos, tá? Então, qual que seria o núcleo desse adjunto adverbial aqui a tarde inteira? Seria tarde. Tarde é o nosso elemento principal dentro desse adjunto adverbial. E aí, esses outros elementos que aparecem aqui, se ligando de forma íntima à tarde e especificando características em relação a ela, vão ser, então, os nossos adjuntos adnominais, que eu coloquei aqui só como AA, tá bom? Aqui, a mesma coisa, ó, sobre aquele reality, tudo isso é o nosso adjunto adverbial de assunto. E aí, aqui, reality é o nosso elemento principal, então ele é o nosso núcleo desse adjunto adverbial. E aí, o sobre é o quê? Uma conjunção. E como eu disse para vocês nesse instante, né? Conjunções, preposições, não vão ter uma função sintática específica. A gente não atribui uma função sintática a essas classes gramaticais. Então, o sobre, aqui, ele funciona apenas para poder conectar um elemento a outro, então ele não exerce uma função sintática específica, não existe essa classificação. Então, sobra aqui o aquele, que o aquele está se ligando aqui a reality de uma forma mais específica, né, para poder indicar atributos desse reality, e aí esse aquele vai ser classificado então como adjunto adnominal dentro desse enunciado, tá bem? Então, percebam, né, a análise sintática dessas duas frases, que ela se propõe justamente a gente fazer essas divisões mais minuciosas, para poder entender cada classificação dentro desses enunciados, tá? Que é como eu conversei com vocês lá na nossa primeira aula, quando a gente dividiu a análise sintática, né? Análise, e a gente falou sobre análise, falou sobre sintática, as duas palavras, assim, de forma mais diferenciada, para poder mostrar que a gente faz análise sintática dividindo mesmo os elementos, né? De forma mais minuciosa. Tudo bem? Vamos ver agora mais um par. Opa, eu tinha colocado isso aqui, nem tinha me lembrado. Era só para mostrar para vocês sujeito e predicado ali separadinhos. Enfim, vamos agora ver mais um par de frases. A gente não vai fazer análise sintática tão minuciosa como eu fiz nas outras duas, tá? Aqui é mais para mostrar para vocês a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito agora, tá bom? Que é o que a gente já viu, mas que é só para poder consolidar mais as nossas ideias. Então vamos aqui ler essas duas frases. Os jogadores cansados dirigiram-se ao banco de reservas. E a segunda, os jogadores dirigiram-se cansados ao banco de reservas. Percebam que a posição do cansados muda e só por conta dessa posição mudar, a gente já vai ter uma classificação sintática diferente. Então, na primeira frase, a gente tem adjunto adnominal. Vejam que cansados está se ligando a jogadores de maneira bastante íntima, né? Não está tendo nenhuma mediação verbal. Os jogadores eles já estão sendo atribuídos como cansados, eles estão agora se dirigindo ao banco de reserva. Tudo certo. No segundo caso, a gente vai ter predicativo do sujeito, por quê? Porque, lembrando, predicação necessita de uma mediação verbal. Então, cansados está sendo atribuído a jogadores, por isso a gente tem um predicativo do sujeito, mas está se ligando a jogadores por meio de um verbo. Então, os jogadores dirigiram-se em que estado? Cansados, ao banco de reserva, tá bom? Então, fiquem atentos aí à diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito, ok? É só isso da mediação verbal, porque os dois têm valor de adjetivo. Por fim, para poder a gente ir para as questões, eu trouxe agora esse outro par de enunciados. Vamos lá. A leitura do livro foi prazerosa. Segundo, a leitura do aluno foi excelente. Aqui a gente tem duas classificações diferentes, que é
complemento nominal e adjunta adnominal. E aí é para poder a gente agora pontuar a diferença entre complemento nominal e adjunta adnominal, tá bom? Aqui a gente tem que lembrar daquela noção de alvo e daquela noção de agente, que é o que diferencia o complemento nominal e o adjunto adnominal, tá bom? E isso quando o adjunto adnominal ele aparece preposicionado, né? A gente está vendo aqui o adjunto adnominal apresentando uma preposição. Nem sempre o adjunto adnominal ele vem apresentando uma preposição, né? Diferente do complemento nominal que vem apresentando. Então, quando o adjunto adnominal ele vem apresentando uma preposição, é muito possível o aluno confundir adjunto adnominal com complemento nominal. Por isso que é importante pontuar aqui essa diferença, tá bom? Então, o complemento nominal ele tem uma noção de alvo. Percebam, ó, a leitura do livro foi prazerosa. Eu não estou indicando aqui quem é que leu o livro nessa parte aqui que eu destaquei em azul, né? Na verdade, eu estou indicando que o livro ele foi lido, então ele acaba sendo o quê? A noção de alvo da leitura. A leitura denota ali uma ação de ler, né? Então o livro ele está recebendo essa ação. É um complemento nominal, diferente do adjunto adnominal, que ele vai agora demonstrar para a gente uma noção de agente. Então aqui, ó, a leitura do aluno foi excelente. Quem é que fez essa leitura? Quem foi que leu? O aluno. Então, como o aluno está sendo colocado aqui após leitura e está funcionando aqui como agente dessa ação denotada pela palavra leitura, então do aluno vai ser o nosso adjunto adnominal. Tudo bem? E aí eu coloquei para vocês aqui essa observação no complemento nominal para dizer que o complemento nominal ele completa adjetivos, ele completa advérbios e aí completa substantivos abstratos. Por que eu coloquei adjetivos e advérbios com asteriscozinho? Porque o complemento nominal ele é a única função sintática na nossa gramática que ela pode completar adjetivos e advérbios. Então, se você tem um adjetivo, um advérbio, você vê que está vindo um complemento depois, você já mata, digamos assim, você já percebe que ali é um complemento nominal e que não é um adjunto adnominal. O problema é quando ele está completando um substantivo abstrato, porque um substantivo abstrato também pode ser completado por um adjunto adnominal. E aí é preciso estar atento para poder fazer a diferença entre eles dois, tá bom? Alguma dúvida daqui, pessoal? Essa foi a nossa revisão, sim, a nossa consolidação do que a gente viu, para a gente ir para as questões. Podemos ir ou alguém quer perguntar alguma coisa? Vou seguir então, tá bom? Muito bem. A gente vai consolidar melhor essas coisas nas questões, certo? Mas não saiam daqui com dúvidas, por favor. Deixa eu mudar aqui agora a apresentação. Estão vendo a apostila? Beleza. Vamos lá. Então, gente, essa apostila de vocês ela tem alguns problemas porque a maioria das questões fica colocando termos destacados, termos sublinhados, e aí não tem nenhum termo, eu tive que caçar tudinho. E aí isso de azul é como seria se tivesse tudo sublinhadinho e tudo destacado, tá bom? Vamos aqui para a questão 1. Tá bom o zoom desse tamanho? Se não tiver, não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz essa apostila, já peguei feita. E aí tava com formatação assim. Mas vamos lá. Questão 1. Tende piedade, Senhor, das primeiras namoradas, de corpo hermético e coração patético, que saem à rua felizes, mas que sempre entram desgraçadas, que se creem vestidas, mas que em verdade vivem nuas. Marque a alternativa, a única opção, quer dizer, que indica atribuições corretas aos 4 termos destacados. Muito bem. Eu não vou ler aqui essas alternativas para vocês, porque são quase todas iguais, só muda a ordem, né? Então, tentem classificar esses termos em azul. Qual que é a função sintática deles?
Ainda tá travando meu vídeo. Ah, eu queria aparecer pra vocês. Por hoje tombado. Talvez na próxima semana. Alguém tem alguma ideia? Ou ninguém sabe pra onde é que vai? Letra D. Vamos já ver. Letra C. Letra D também. Letra C. Certo. Tava dando uma olhada aqui nas alternativas. E aí vi que tem muita alternativa indicando adjetivo, pronome relativo. Mas isso são classificações morfológicas, né? Seria bom se a questão tivesse colocado mais especificamente a classificação sintática. Mas vamos lá. Gente, eu não sei por onde eu começo. Acho que vamos logo para o gabarito, tá bom? Que aí vocês já vão com a visão mais focada no que vocês precisam observar. Na verdade, o gabarito dessa questão, pessoal, é a letra B de bola. Olha aí, o Davi falou em cima da hora, arrasou. Pronto, na verdade, o gabarito dessa questão é a letra B de bola, e aí a gente vai entender direitinho o porquê, tá bom? Vamos aqui pro primeiro caso. Ó, tende piedade, Senhor, das primeiras namoradas. Percebam que das primeiras namoradas está completando piedade, tá? E aí pode existir uma confusão entre adjunto adnominal e complemento nominal nesse caso, tá bom? Mas por que é que não é adjunto adnominal? Porque a gente tem que observar aquela noção de agente ou aquela noção de alvo, certo? Então, as primeiras namoradas são elas que estão são elas que são o agente da ação denotada pela palavra piedade? Não, na verdade elas são o alvo dessa piedade, elas estão recebendo esse sentimento de piedade, tá bom? Então, como a gente tem aqui uma noção de alvo e não de agente, a primeira classificação é complemento nominal, tá bom? Segundo, vamos continuar, ó. Das primeiras namoradas, de corpo hermético e coração partido, que saem à rua felizes. Então, felizes, como vocês podem ver, né, tem algumas alternativas atribuindo isso como adjetivo, né, quase todas. E aí, o que é que acontece? Aqui talvez surja uma dúvida maior, mas vamos lá. O que é que acontece? Felizes é adjetivo? Na classificação morfológica é adjetivo, então eu não poderia, só por conta de felizes, eliminar as outras alternativas que têm adjetivo, tá bom? Porque acaba que é adjetivo, mas né, a questão ela não especifica para a gente o que é a classificação sintática, então a gente não pode, tipo, eliminar as outras que está trazendo adjetivo. Então, assim, é adjetivo? É. Mas, olhando para a classificação sintática, o que mais, olhando para a classificação sintática, felizes vai ser? Se a gente vier bem para cá, ó, a gente vê que existe um que, né? Um que
que é um pronome relativo. Como a gente viu lá na aula de pronomes relativos, os pronomes relativos, eles puxam de volta algo que já foi mencionado anteriormente, né? Então, quando eu coloco aqui, ó, que saem à rua felizes. Quem é esse que saem à rua, quem é esse que saem à rua felizes? Quem é esse sujeito? Primeiras namoradas, certo? Esse que está sendo utilizado aqui para poder buscar de volta primeiras namoradas. Então, então é como se primeiras namoradas estivesse aqui, mas na forma do que, certo? Na forma do pronome relativo. E aí, eu estou dizendo que as primeiras namoradas, elas saem à rua felizes. Aqui a gente já tem, ó, um outro verbo, que é o verbo sair. Se eu tenho um outro verbo, eu tenho uma nova oração dentro desse meu período com várias orações, né? Se eu tenho uma nova oração, nessa nova oração, ela possui um sujeito. Quem que é o sujeito? É esse que está retomando primeiras namoradas. Porque é primeiras namoradas que saem felizes, que saem à rua felizes, tá bom? Se esse então, está funcionando como sujeito de toda essa oração aqui, o felizes ele vai ser o quê? Predicativo desse sujeito. Por quê? Porque felizes está atribuindo uma característica a esse sujeito, que é primeiras namoradas, mas essa característica que está sendo atribuída a esse sujeito está sendo feita por meio desse verbo. No momento que as primeiras namoradas saem à rua, elas são felizes, tá bom? Então, como está acontecendo essa mediação verbal e como a gente tem aqui uma nova oração em que primeiras namoradas é sujeito, por isso que a gente tem predicativo do sujeito. Poderia o aluno ele confundir predicativo com predicativo do objeto, mas por que não é predicativo do objeto? Justamente porque aqui a gente tem uma nova oração, tá bom? Se a gente for analisar a primeira oração aqui, ó, tem de piedade, Senhor, das primeiras namoradas, aí poderia ser que o aluno confundisse, tá bom? Por primeiras namoradas não ser sujeito aqui nesse primeiro enunciado, certo? Mas, de qualquer forma, primeiras namoradas não é objeto, certo? Aqui seria, como a gente viu, complemento nominal. Então, não existe motivo para a gente confundir com o predicativo do objeto, certo? Então, fiquem atentos a isso. Se não tiver entendido, eu repito. Vamos lá, continuando. Que saem à rua felizes, mas que sempre entram desgraçadas. Que se creem vestidas. Esse que, novamente, é o quê? Pronome relativo, que está buscando quem? Que já foi mencionado anteriormente. Primeiras namoradas ainda. Elas saem à rua felizes e elas creem vestidas. Então, esse que está retomando primeiras namoradas, certo? E está agora sendo sujeito dessa minha nova oração, certo? Primeiras namoradas se creem felizes. Se a gente identificar aqui o verbo que é creem e fazer aquelas perguntinhas que eu ensinei para vocês, quem se crê vestidas? O que se crê vestidas? Primeiras namoradas, que está sendo retomada por meio desse que. Então, esse que ele acaba sendo o sujeito dessa oração aqui, dessa outra oração. Por fim, a gente tem aqui o vivem, que se creem vestidas, mas que, em verdade, vivem nuas. Aqui a gente tem um verbo de ligação, porque ele não está denotando nenhum significado, nenhuma noção semântica mais específica. Ele está dizendo, né, que essas primeiras namoradas elas vivem nuas, ou seja, está indicando para a gente o estado em que essas primeiras namoradas elas geralmente se encontram. Então, quando a gente tem um verbo que ele liga, né, o sujeito a um estado, a um atributo dele, a gente tem então um verbo de ligação, tá bom? Então esse vivem funciona como um verbo de ligação e por isso o gabarito da questão 1 é a letra B de bola. Tudo bem? Vocês entenderam? Ela é um pouquinho complicadinha mesmo. Mas percebam que se a gente tiver uma boa noção do que a gente estudou até agora, a gente consegue destrinchar. Certo? Vou passar, tá? Qualquer coisa, já sabem. Vamos lá, questão 2. Leia o trecho abaixo. Consultando o relógio da parede, que bate as horas no gemer de ferros, ela chama uma das pretas para que lhe traga a chaleira com água quente. Numere a segunda coluna, identificando a função sintática do termo de acordo com a primeira coluna. Então, a gente tem a adjunta nominal e a adjunta adverbial, é para fazer essa classificação. E aí é para fazer a classificação desses elementos, né? Num gemer de ferros, que está bem aqui, da parede, e com água quente.
E aí, esses elementos, eles são o quê? Adjunto adnominal, adjunto adverbial. Classifiquem para mim e me digam qual é a alternativa que vocês acham, que é a correta. Lembrando que a adjunto adverbial, ele modifica o verbo, tá? Então vejam se algum desses elementos está modificando o verbo, indicando alguma noção. Seja de intensidade, de finalidade, de modo, certo? E o adjunto nominal, ele vai caracterizar substantivos. Letra B. Alguém mais quer responder? Está em dúvida? Vamos lá. Muito bem, gente. Letra B é o gabarito correto para essa questão, certo? Vocês raciocinaram bem. Se a gente for analisar cada um desses termos, não vou analisar na ordem que está aqui, certo? Mas se a gente for analisar esses termos direitinho, ó, consultando o relógio da parede. Então, da parede, né, tá especificando melhor esse relógio, né, atribuindo ali uma qualidade mais precisa a esse relógio. Portanto, é uma adjunta de nominal. Aqui, que bate as horas num gemer de ferros. Então, num gemer de ferros, está indicando de que modo esse relógio bate, né, as horas, que é num gemer de ferros, ou seja, para mostrar que ele faz muito zoado, digamos assim. Ela chama uma das pretas para que lhe traga a chaleira com água quente. E aí esse chaleira com água quente, então funciona também como adjunta adnominal, porque está aqui especificando, né, atribuindo melhor essa chaleira. Tudo bem? Vamos lá para 3. Questão 3. Na passagem, o chão era todo coberto por uma farinha de pedra moída, que sujava como a cal. A expressão sublinhada exerce função de: letra A, agente da ação de cobrir; letra B, instrumento da ação de cobrir; letra C, causa da ação de cobrir; letra D, efeito da ação de cobrir. E aí? Isso aí que está destacado em azul. Tem que associar o verbo, né? Letra A. Que é boa porque a gente vai revisar uma coisa que eu não trouxe naquelas frasezinhas lá do começo da aula. Que eu deixei pra gente revisar nas questões. Letra B.
Letra C e o Richard entre A e C. Ok. Certo. Vamos lá então, gente. A expressão sublinhada exerce função de. Para a gente entender a função dessa expressão sublinhada, é importante então a gente conhecer a função sintática que ela está exercendo aqui dentro desse enunciado, tá bom? Pode acontecer de vocês confundirem, né, com algo que seja representado aqui nas alternativas, né, para poder não soltar logo para vocês qual é a resposta. Mas aí é importante a gente conhecer a função sintática para poder a gente não confundir com noções que são empregadas com adjuntos adverbiais, tá bom? Então vamos lá. Ó, o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava com a cal. Se a gente for analisar aqui quem é o sujeito é o chão, né? O chão, ele era já todo coberto. O chão, ele é o agente dessa ação? O chão era já todo coberto. Ele é o agente do que o enunciado está trazendo aqui para a gente? Não, certo? O chão ele está sendo coberto, ele não está cobrindo nada. Então, o agente ele não está aparecendo no sujeito, ele está aparecendo aqui de forma secundária. Uma farinha de pedra moída é isso que está cobrindo o chão. Então, uma farinha de pedra moída é o agente da ação de cobrir. Qual que é a função sintática, então, de uma farinha de pedra moída para poder a gente chegar nesse gabarito que é a letra A? Uma farinha de pedra moída é o agente da passiva, certo? Que foi uma coisa que eu não revisei com vocês ali naquelas frases iniciais que a gente está revisando agora. Então, o agente da passiva é aquele elemento, né, que ele é o agente de uma ação, mas que não vai estar aparecendo como sujeito, porque a oração ela está na voz passiva, certo? Então é isso, basicamente. Pode vocês confundirem, como aconteceu, né, com instrumento da ação de cobrir, causa da ação de cobrir, efeito da ação de cobrir, mas percebam que esses elementos aqui, eles são atribuídos a adjuntos adverbiais, tá bom? Como a gente até viu, né, naquelas frases, que a gente viu adjunto adverbial de assunto, né, naqueles exemplos que eu trouxe para vocês, e outro lá que agora eu esqueci a classificação que eu tinha colocado. Mas enfim, é basicamente isso, tá bom? Questão 4. Questão 4 começa numa página e termina na outra. No trecho, não tem a mínima importância beijar. Letra A. Mínima é adjunto adnominal de importância. B. Beijar é o objeto direto do verbo ter. C. Importância é sujeito do verbo ter. Letra D. Há dois adjuntos adverbiais. Letra E. O sujeito da oração está no contexto anterior. E aí? Observem se a oração está na ordem direta, se está na ordem direta, para vocês conseguirem fazer a classificação direitinha dos elementos. Ajudando vocês, para vocês não ficarem perdidos. Identifiquem o verbo, procurem quem é o sujeito e o predicado, e aí vocês depois vão procurando os demais elementos. Integrantes e acessórios da oração. Letra A.
E aí, pessoal, você não sabe? Querem que eu resolva logo? Letra B. Certo, eu vou resolver, tá bom? Letra A também, o Richard. Se eu não tivesse, se eu estivesse na apressado, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu fico aqui no silêncio, aí parece que o tempo todo de todo mundo tá passando. E aí por isso que às vezes eu fico apressando vocês. Então vamos lá. Primeiro eu identifico o verbo, né? Que é o tem. Então eu faço aquelas perguntinhas. O que é que não tem a mínima importância? Quem não tem a mínima importância? Beijar. Percebam então que esse enunciado ele não está seguindo a ordem direta que a gente conhece, né? Que é verbo, ou que é sujeito, verbo e os objetos, complementos, enfim. Então, como é que seria essa frase na ordem direta? Beijar não tem a mínima importância, tá bom? Então, beijar é o sujeito dessa oração, tá bom? Com isso, a gente elimina a letra B, que está dizendo que beijar é o objeto direto do meu enunciado. Ok, vamos analisar aqui as outras. Letra A. Mínima é adjunta adnominal de importância. Será que é? Beijar não tem a mínima importância. E aí a gente agora analisa esse verbo, né? Qual que é a classificação desse verbo? Quem não tem algo. Então, tá esse a mínima importância está complementando aqui o sentido desse verbo. E aí, qual que seria o núcleo desse complemento verbal? Seria importância, né? Importância é o elemento principal aqui desse complemento verbal. Esse a mínima, então, que está se ligando aqui de forma mais íntima à importância, seria o quê? Seria, de fato, a adjunta adnominal de importância, como a gente viu, né? O adjunta adnominal, ele aparece ali integrando outros elementos do meu enunciado. Com isso, a gente percebe que a letra A, de fato, certo? Como alguns de vocês apontam. Vamos analisar por que é que não são as outras. Letra C. Importância. É sujeito do verbo ter? Não, o sujeito, como a gente viu, é beijar, né? Letra D. Há dois adjuntos adverbiais? Não, só existe um adjunto adverbial aqui, que é o não, certo? O não está modificando esse verbo com um sentido de negação, certo? Então, a gente tem apenas esse não como adjunto adverbial, mas a gente não tem a presença de nenhum outro. E letra E, o sujeito da oração está no contexto anterior, o contexto aqui marcado pelas reticências, contexto anterior? Não, porque como a gente viu, né, o sujeito da oração é beijar. Então, com isso, a gente chega no gabarito que é a letra A. Ok? Vamos para 5. Assim como a homenagem a Marília, que está aqui na aula hoje. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Tomás Antônio Gonzaga. E aí o termo em destaque ele é o quê? Letra A, vocativo. Letra B, sujeito. Letra C, aposto. Letra D, adjunta adnominal. Letra E, adjunta adverbial. Esse é também outro elemento que a gente não revisou lá naquelas frasezinhas, que eu deixei para revisar aqui. Letra A. Todos na letra A. Alguém está em dúvida? Muito bem, gente, isso mesmo. De fato, nosso gabarito é a letra A, tá bom? E aí, lembrando aqui o que é o vocativo, né? Como a gente viu, o vocativo, ele não faz parte da oração de fato,
certo? Ele serve para a gente invocar alguém dentro do enunciado, mas ele não faz parte de fato desse enunciado, certo? A gente utiliza ele, mas ele fica ali deslocado no enunciado. A gente pode colocar ele em quase todo momento que a gente quiser, certo? E aí aqui a gente tem minha bela Marília, né? Marília sendo invocada aqui para poder a gente enunciar para ela que tudo passa, que a sorte deste mundo é mal segura, enfim, enunciar para ela essa mensagem. E aí ela está sendo invocada aqui nessa questão, por isso que vocativo, tá? Bem simples essa. Questão 6. Em perdi a mala, um diz de cara acabrunhada. Tem a função sintática de, esse aqui. Letra A, adjunto adnominal. Letra B, sujeito simples. Letra C, adjunto adverbial. Letra D, aposto. Letra E, numeral. Essa também é simples. Essa não é para vocês demorarem muito para marcar. Letra B de bola. B também. B. B. Muito bem, gente. Muito, muito bem. Quem pensou letra B está de parabéns. Se a gente identificar o verbo que é diz, né, e fizer aquelas perguntinhas, a gente percebe que né, é o agente, né, o sujeito aqui desse processo verbal. Então, é um sujeito, e esse sujeito ele é simples, porque a gente só tem um núcleo. Né? Então, sujeito simples tranquilamente. Letra B de bola. Questão 7. Dê a função sintática do termo destacado em depressa, esqueci o Quincas Borba. Letra A, objeto direto. Letra B, sujeito. Letra C, agente da passiva. Letra D, adjunto adverbial. Letra E, aposto. Letra D de dado. B. D também. Letra D. Muito bem, gente. Arrasaram. De fato, a gente tem um adjunto adverbial, né? Porque é um elemento que está modificando o sentido do verbo esqueci, né? Esse sujeito, ele esqueceu depressa, então está indicando ali o modo, né? Que esse sujeito esqueceu Quincas Borba. Ou a intensidade também. Questão 8. Em eu era, enfim, senhores, uma graça de alienados, de alienado, no singular. Os três termos em destaque são respectivamente. E aí eu não vou ler não, porque é basicamente só a ordem que está mudando aí das classificações. Enfim, classifiquem e apontem o gabarito.
Letra C. C também. Muito bem, gente. De fato, nosso gabarito é a letra C, certo? Quem pensou letra C, de parabéns, tá? Se a gente for analisar esses elementos de forma mais minuciosa, eu era, enfim. Enfim, tá modificando ali o sentido do verbo era, né? Aqui, para demonstrar agora uma noção de tipo, conclusão, certo? Eu era, enfim, eu era finalmente, tá? Então, adjunto adverbial, tranquilamente. Aqui, senhores, percebam que tá vindo entre vírgulas, né? É um elemento que ele está sendo invocado dentro desse enunciado. Então, geralmente, o vocativo ele vem realmente separado por vírgulas. Se vier no começo, vem separado só com vírgula, mas como ele está vindo aqui no meio de todo esse enunciado, ele tem que vir isoladozinho. Então, vocativo. E, por fim, a gente tem aqui uma graça de alienado, que é um atributo desse eu, portanto, é predicativo do sujeito e está sendo feito por meio de um verbo, que é o verbo de ligação. Geralmente, o verbo de ligação, ele, né, liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, tá bom? Mas a gente também, como a gente viu em outras aulas, né, também tem casos de verbos significativos que também podem fazer essa ligação, tá bom? Mas aí fiquem atentos para o verbo de ligação, porque ele faz isso com mais frequência. Beleza. Questão 9. Leia as frases. Ele está convicto de suas ideias. Os setores do governo discordam do modo proposto. Os termos destacados quanto à função sintática são, respectivamente. E aí classifiquem aí para mim e apontem o gabarito que vocês acham. Letra A. Letra A não, letra E, né? Eu enxerguei errado. Letra D, que a Larissa colocou. Letra E. Richard mudou de ideia. Certo, vamos lá. Richard, agora tu me lembrou de uma coisa, meu Deus. Quando eu era vestibulando, né? Que a gente sempre faz isso, né? De trocar a questão e errar. Isso acabou de acontecer com o Richard. Muito bem, gente. O gabarito dessa questão é a letra E. O Richard tinha acertado e mudou. Isso acontece demais na vida da gente, né? Mesmo quando a gente deixa de ser vestibulando. É a cara da gente acontecer isso. Então vamos aqui conversar um pouquinho sobre esses elementos destacados para poder entender porque é que é a letra E, tá? Primeiro enunciado. Ele está convicto de suas ideias. Então a gente tem aqui, ó, convicto.
Convicto, classe gramatical de convicto, é um adjetivo, se a gente for analisar a classe gramatical, certo? Se a gente fosse analisar a sintaxe, seria predicativo do sujeito. Mas, enfim, convicto. Quem está convicto de alguma coisa. Qual foi o único elemento que eu disse para vocês na nossa revisão que ele completa adjetivo e advérbio? Complemento nominal, certo? Apenas o complemento nominal pode completar advérbios e adjetivos, tá bom? O adjunto adnominal, ele completa apenas substantivos, tá bom? Então, nisso a gente já percebe que aqui, como a gente tem essa ideia de complementariedade, certo? E no caso de um adjetivo, a gente tem o complemento nominal aqui nesse primeiro termo de destaque. Segundo enunciado, os setores do governo discordam do modelo proposto. A gente tem aqui do governo se ligando a setores. E aí, aqui, para a gente ficar atento, né? Pode ser que existe uma dúvida entre isso ser adjunta nominal ou isso ser complemento nominal. Se fosse complemento nominal, a gente ia ter o quê? Uma noção de alvo, certo? Mas eu poderia muito bem destacar esse enunciado apenas assim, ó. Os setores discordam do modelo proposto. Pronto. Eu ia entender? Ia. Então, setores não é uma palavra que pede um complemento, tá bom? Então, do governo não está aqui tendo essa noção de alvo. Na verdade, está atribuindo, dando uma especificidade a mais a esses setores e está se ligando de forma mais íntima, sem precisar de uma mediação verbal. Portanto, do governo é o nosso adjunto adnominal. E, por fim, a gente chega aqui em discordam do modelo proposto. Se a gente for analisar a classificação desse verbo, a gente tem o quê? Um verbo transitivo indireto. Quem discorda, discorda de alguma coisa. No caso, discorda do modelo proposto. Portanto, do modelo proposto está complementando esse verbo. Então, ele é um objeto e objeto indireto porque o verbo ele é verbo transitivo indireto. Tá bom? Então, a gente fica aí com a letra E. Certo? E aí, já vi aqui que o Ives mandou o link dele. Eu não quero atrapalhar. Certo? E aí, a gente fica por aqui hoje, tá bom, gente? Resolvemos até a questão 9. Eu acho muito importante resolver essas questões com vocês, para poder a gente comentar sobre essas coisas e ampliar o raciocínio. Então, próxima aula a gente continua e vamos começar período composto, se der tempo, tá bom? Provavelmente vai dar, pelo menos, dar umas pinceladas iniciais. Beijo para vocês. Toda semana, corro lá para a aula do Ives. E é isso. Obrigado pela participação, gente. Bem que podia gravar, pelo menos aqui no final, para poder aparecer. E é isso. Tchau.